Pixels Live. Pronto aí, pessoal? Bora lá então? Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo medieval que é o Ramon Llull. Ele que viveu entre o século 13 e 14, de 1232 a 1316. É um importante pensador aí, medieval, que vai tentar conciliar as três grandes religiões monoteístas. O judaísmo, que é a primeira delas, cujo patriarca é Abraão. O cristianismo, que é a segunda delas, que veio com Jesus Cristo, com uma proposta de complemento da religião de Abraão. O cristianismo com Jesus Cristo seria a concretização das profecias do Antigo Testamento. E depois veio o islamismo com Maomé. Maomé acredita também ser o complemento ou a revelação suprema e final de Deus, do mesmo Deus de Abraão, de Moisés e de Jesus. E aí, segundo ele, o cristianismo, principalmente com a sua visão de trindade, tinha distorcido a mensagem de Deus, porque Deus é um só, não é três em um como queriam os cristãos. Então o profeta Maomé no Alcorão vai tentar ser um complemento ou uma superação do cristianismo, mas ao mesmo tempo preservando alguns princípios cristãos. Os princípios da regra de ouro, não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse para si mesmo, ou fazer aos outros somente aquilo que você gostaria que fizessem com você. Os princípios do amor ao próximo, do perdão, da misericórdia, estão todos no islamismo. Apesar de que há uma visão muitas vezes preconceituosa em relação ao Islã, acreditando que é uma religião dos terroristas, uma religião daqueles que matam, da jihad. A jihad, que é a guerra santa para eles, não é necessariamente uma guerra física contra os inimigos, é muito mais uma guerra espiritual do fiel contra as suas tentações, as suas paixões que o levam a pecar. Então é muito mais uma guerra interna do que uma guerra contra os outros. Depois algumas vertentes que interpretaram isso, mas nem todas as vertentes do islamismo enxergam a jihad dessa maneira. É uma guerra espiritual, praticamente. Uma guerra espiritual, exatamente. É uma guerra contra o mal espiritual. Até porque quem revela o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, é o anjo Gabriel. E aí há uma luta entre os anjos e há uma tentação constante dos demônios, contra os fiéis dentro do islamismo. Eles também têm essa crença dos anjos como assessores de Deus, como seres espirituais que influenciam de alguma maneira a nossa vida. Tanto os anjos do bem, os anjos de Deus, como Gabriel, Miguel, Rafael, que são aqueles revelados na Bíblia, os três arcanjos, quanto também os demônios, que são aquelas figuras, aqueles seres espirituais do mal que nos levam a pecar, a cometer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Ele vai tentar fazer uma fusão e mostrar, porque ele era um cristão, que o cristianismo, na verdade, é a religião suprema. E que todas as religiões levam ao cristianismo. Ele tenta provar isso. Que todas as religiões, de alguma maneira, é Deus se revelando, de forma ainda imperfeita, até chegar à plenitude com o cristianismo, que seria a revelação máxima e suprema e perfeita de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então ele foi educado na corte real de Maiorca, na Espanha. Ele desenvolveu uma versão mística. Ele inclusive teve um encontro, ele teve uma visão de Jesus, e essa visão fez com que ele se convertesse. E ele entrou no seminário, na ordem religiosa daquela época, e começou a estudar, começou a buscar a Deus de forma mais intensa. Então ele vai desenvolver uma versão mística de uma possibilidade de encontro com Deus não necessariamente racional. Ele vai dizer que racionalmente a gente pode provar, inclusive converter os outros de outras religiões, de que o cristianismo é a revelação suprema. Que aquelas religiões, todas elas as outras, levam para o cristianismo. De alguma forma Deus se revelou em todas as religiões, segundo Ramon Llull, mas de forma imperfeita. Só perfeito foi a revelação em Jesus Cristo. A lei é a suprema e todas elas convergem, levam para o cristianismo, se vocês estudar bem e perceber como funciona. Porque todas as religiões têm as mesmas características, têm os seus mitos originários, com os seus deuses, têm os seus rituais, e os rituais geralmente envolvem sacrifícios. E a Bíblia também tem o sacrifício do Antigo Testamento, até que chega no sacrifício supremo, que é o sacrifício de Jesus. Esse é o supremo e mais perfeito sacrifício, do Filho de Deus dando a vida para salvar a humanidade. Então todas as religiões tinham sacrifício, mas na época era sacrifício de animais, para os deuses. Agora é o sacrifício de Cristo para poder salvar a humanidade. Então ele mostra que como todas as religiões de alguma forma já tinham essa noção de sacrifício,
da importância do sacrifício para a purificação, da importância do sacrifício para satisfazer os deuses, e da importância do sacrifício até para também nos curar e nos libertar dos nossos males. Aí o cristianismo é a máxima e suprema, por quê? Porque é o próprio Deus se encarnando para se sacrificar, para salvar a humanidade. Então, ele desenvolve uma versão mística aí, do neoplatonismo também, vai se inspirar muito em Platão, filósofo grego antigo, a gente já viu, do mundo das ideias, do mundo sensível. Depois do neoplatonismo de Plotino, que vem com a ideia de uno, o uno dele emana e surge todas as coisas. Então ele vai ter uma visão aí, mas ele vai tender mais para o cristianismo, uma versão criacionista, não de emanacionismo, né? Então, após uma visão de Cristo, ele ingressou na ordem franciscana, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis também tinha tido visões de Jesus, inclusive ele recebe as chagas que surgiram no corpo de São Francisco, as chagas de Jesus nas mãos e nos pés, as chagas da crucifixão, né? Era dessa versão mística, porque Francisco de Assis era um santo da época, um sujeito que buscava fazer caridade para os pobres e manter um contato de oração intensa com Deus. E nessas orações ele acabou tendo algumas visões de Jesus e recebendo as próprias marcas que o Cristo havia recebido na cruz do seu próprio corpo, né? E ele trabalhou como missionário no norte da África, convencido de que o argumento racional poderia persuadir os muçulmanos e judeus. Então ele acreditava que era possível converter os muçulmanos, os judeus e também os de outras religiões, porque todas as religiões de alguma forma já eram uma revelação de Deus, mas ainda uma revelação imperfeita, perfeita só em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a perfeição porque seria o próprio Deus encarnado que se sacrificou para nos salvar, para nos redimir e para nos levar à glória eterna, né? Ele achava que era possível converter todos ao cristianismo de forma racional, buscando esses argumentos racionais, mas ele buscava mesclar a fé com a razão e com a mística, que é essa relação íntima, essa experiência intuitiva de sacrifício e de intimidade com Deus através da oração, da contemplação. Ele escreveu uma obra chamada Ars Magna, que significa grande arte. Na obra ele utilizou um complexo raciocínio lógico, ele usa a lógica, a razão, para poder gerar diferentes combinações dos princípios básicos de todas as religiões. Então ele vai mostrando como todas as religiões levam para a religião cristã. Ele tenta mostrar que todas as religiões, de alguma maneira, estão revelando aquilo que vai chegar à plenitude e à perfeição com Jesus Cristo. Todas as religiões também monoteístas, que eram as três grandes monoteístas, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, com esperanças aí de demonstrar as verdades do cristianismo, a superioridade do cristianismo. O cristianismo leva a plenitude porque as outras religiões sacrificavam animais. Até o judaísmo, no Antigo Testamento, havia sacrifício de animais para agradar os deuses. Lá no Antigo Testamento, já no começo, no livro do Gênesis, tem os dois irmãos lá, Um sacrifica animal, o outro vai sacrificar as primícias da sua plantação da agricultura. Deus se agrada mais de um do que do outro, os dois, um fica com inveja do outro, vai e mata o irmão. Mas continuam com os rituais. O próprio Jesus, quando nasce, os pais dele vão ao templo. Eles, como eram pobres, não tinham dinheiro para comprar animais maiores. O único dinheiro que eles tinham dava para comprar 2 rolinhas. Eles sacrificam 2 rolinhas para apresentar Jesus no templo. Não havia sacrifício de animais na época de Jesus. Aí Jesus vai suprimir todos esses rituais de sacrifício. Por quê? Porque ele vai fazer o último e perfeito sacrifício, que é o sacrifício da sua própria vida, para salvar a humanidade. Então, ele estava convencido de que, se todos professassem uma só fé, que era a fé cristã, todo conhecimento humano se combinaria num sistema único, lógico, perfeito, racional, mas também com a possibilidade desse encontro místico, com o sagrado, com o divino, com o Deus de Jesus Cristo. Então, esse aí é o pensamento de Ramon Llull, pessoal. Compreenderam aí? O pensamento dele foi bem... Oi? O pensamento dele foi bem amplo, né? A questão de unir todas essas religiões. Todas têm características de cristianismo. Todas elas falam de uma criação onde os deuses criam todas as coisas. Todas elas são os mitos de origem. Todas elas têm rituais, e os rituais sempre envolvem sacrifícios para os deuses. Até que chega o sacrifício supremo para ele, na perspectiva dele, que é o sacrifício de Cristo. E ele iniciou tudo isso aí lá na África, norte da África. Não.
Lá ele começa a sua atividade missionária e começa a estudar mais, né? A desenvolver essas teorias. Isso. Mas antes ele já tinha tido um encontro, já tinha tido uma visão com Jesus, né? Essa visão que leva ele a se converter e a virar um missionário e a começar a estudar uma maneira de converter, porque era um contexto aqui em que os cristãos tinham um intenso contato com os muçulmanos. Ele vivia na Espanha, em Maiorca, a Península Ibérica, onde estava a Espanha e Portugal, era dominada pelos árabes, pelos muçulmanos, por os infiéis ou aqueles que eram considerados ali pelos cristãos infiéis, né? Aí então o desafio seria muito grande para chegar nos muçulmanos. Né? Isso. Ele vivia num ambiente hostil para os cristãos, porque era um ambiente dominado pelos muçulmanos. Depois, com a Reconquista, que eles vão conseguir expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. E aí Portugal vai conseguir fazer a sua unificação, e da sua unificação começam as grandes navegações. Depois a Espanha também faz sua unificação, graças à expulsão dos muçulmanos, que dominaram durante praticamente quase toda a Idade Média a Península Ibérica, onde está a Espanha e Portugal. E ele vivia nesse contexto aqui, então ele tinha contato intenso com os muçulmanos e com os judeus também, porque tinha muitos judeus naquela região. Depois os judeus vão ser proibidos, vai ser criado aqui nesse contexto da Inquisição, aí o judaísmo passa a ser uma religião proibida. Os judeus passam a ser acusados, né, de judaísmo, de praticar a religião judaica. Eles iam para o tribunal da Inquisição. Aí eles tinham a oportunidade de se converterem, virarem cristãos. Muitos se convertiam de mentirinha, eles eram chamados de cristãos novos. Inclusive, muitos desses cristãos novos vieram para o Brasil na época da mentirinha. Ou seria talvez um medo, um receio? Eles medo de morrer, porque a Inquisição você ia parar na fogueira, né? Então, aí o que eles faziam? Não, vou converter. Mas só que na intimidade, no privado, muitas vezes eles continuavam os rituais judaicos, né? Agora os muçulmanos, eles vão perder meio que esse contato com o mundo ocidental ali. A gente não sabe exato que ano era o tempo de Cristo, né? Sabe? Não de forma precisa, né? Segundo os estudiosos, hoje Jesus teria nascido entre o ano 7 ou 4 antes de Cristo. Ou seja, Jesus nasceu antes de Cristo. E morreu por volta do ano 30. Essas datas aí é meio que certa, né? Não é exata, mas foi nesse período histórico, pelo menos de acordo com o que está na Bíblia, porque eles vão vendo, vão cruzando informações, né? Por exemplo, Jesus nasce na época que tinha Herodes, né? O Grande, que inclusive manda matar as crianças lá, depois que a estrela leva os reis magos, estava nascendo o rei dos judeus. Aí ele manda. Então, se Jesus nasceu na época de Herodes, Herodes viveu, ele morreu entre 7 e 4 a.C. Então Jesus teria que ter nascido nessa época aí. Então, se fosse no ano 0, como todo mundo acredita que Jesus teria nascido, ou no ano 0 que não existe, né? No ano 1, Herodes não estava vivo mais. Então aquele relato bíblico do nascimento de Jesus está errado. Faz sentido. O ano exato, tipo... O ano exato que ele nasceu não temos, nem o ano exato que ele morreu. Mas ele viveu nesse contexto aí, entre o ano 7 a.C. e o ano 30 depois de Cristo. E esse ano que eles falam, 33 anos de Cristo, esse 33 foi o período dele de vida, 33 anos, será? Ele viveu entre os 30 e os 33. Isso é só relativo. É porque o número 3 é um número simbólico, né, das religiões, e principalmente para o cristianismo, muito importante, porque o cristianismo é a religião da Trindade, de um só Deus em 3 pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então tem essa questão. Igual eu falei dos anjos aqui, 3 anjos se revelam na Bíblia. Quais são eles? Rafael, Miguel e Gabriel. Dizem que depois que Jesus morreu, começou a contar por ali o ano, né? Não foi bem nessa época, né? Aí eles depois vão voltar atrás, até porque quando Jesus morre, o cristianismo ainda era uma religião com um número reduzido de seguidores. Então ele não tinha esse poder de mudar o calendário e começar a... Foi a partir do momento que o Império Romano cai. Na verdade, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Foi no século IV.
ali, aí, segundo alguns, é quando é criada a Igreja Católica. A Igreja Católica não admite isso. Para ela surgiu com Jesus. Inclusive, o primeiro Papa teria sido Pedro, para a Igreja Católica. Mas, os evangélicos acreditam que a Igreja Católica foi inventada no século IV, com Égisto de Milão e depois com Constantino ali, que eles tornaram o cristianismo a religião oficial. E aí a sede passa a ser Roma, que era a capital do Império Romano, e por isso que a Igreja Romana, Católica Romana, então aí passa a ser religião oficial. A partir daquilo ali eles começam a mudar o calendário. Até então, o Império Romano contava a data a partir da criação de Roma. Roma teria sido criada com Rômulo e Remo, dois gêmeos, irmãos gêmeos, que teriam sido abandonados quando criança, foram amamentados por uma loba, e depois eles fundam a cidade de Roma, que depois, lá na frente, se torna o Império Romano. Então, eles começam a contar de Rômulo e Remo. Mas você acha que a gente está... Mas aí, com a criação da Igreja Católica, ou com o cristianismo se tornando a Igreja oficial, eles passam a mudar o calendário, aí passa a contar a partir do que eles acreditavam ser a data do nascimento de Cristo, né? Você acha que a gente está no ano certo, se fosse para contar? Que a gente está em 2020. Não está no ano certo, não. Nem no ano certo com relação a Jesus, nem quando... Porque a humanidade existe há muito mais tempo. Então, se você for contar do início da humanidade, a humanidade teria surgido há mais ou menos 200 mil anos atrás, né? Que teria evoluído dos últimos Homo para o Homo sapiens sapiens, que somos nós. O homem inteligente. Aí tem os ancestrais, né? Os vários tipos de Homo que vieram, né, de símios, então, dos macacos que nós temos hoje. Os macacos que temos hoje também são fruto de um processo evolutivo. A evolução continua, né? Se a gente pensar nessa perspectiva. Se você olhar para o judaísmo, eles estão no ano 5.000 e tanto. No islamismo, eles contam a partir de Maomé. Então, eles estão... Maomé vem no século VII. Então, para o Islã, eles estão em 1300. Nós estamos no ano 2024. O islamismo está no ano 1300, mais ou menos. Os judeus estão no ano 5.000. Portanto. E para a galera mais radical, que acredita que é tudo como está na Bíblia, tudo teria começado mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Então, o mundo teria 6.000 anos. Deus criou o mundo há 6.000 anos atrás. A galera que é fundamentalista, religiosa, acredita que é do jeitinho que está na Bíblia ali descrito que foi criado. Claro que para a ciência isso não faz sentido algum, até porque tem dinossauros. Porque a gente não tinha racionamento, né? Oi? As pessoas daquela época, eu acho que não tinha. Não tinha ciência, não, né? Como nós temos hoje. Eu Pensar, desde que surgiu o Homo sapiens há 200 mil anos atrás, já temos pensamento. Não um pensamento tão complexo como o que nós temos hoje. Claro que com o tempo a linguagem foi se desenvolvendo, o conhecimento do homem sobre a natureza também foi se desenvolvendo, o conhecimento do homem sobre si mesmo foi mudando, foi evoluindo. Só sei que nada sei. Exatamente. Só que eu tinha razão nessa aí. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Isso aí é fato. Agora eu acho incrível assim, naquela época, tanto que eles se locomoviam, né, de um lugar, uma região para outra. E os Mas meios demorava de muito mais transporte tempo. é tão difícil, né? Como é que Demorava muito mais tempo. anos, dias, né, para chegar numa região? E como que eles também saberiam qual que era aquela região antes, né? Quais as informações, será que as informações... Com a invenção da escrita, isso foi facilitando, né? Mas antes era pura aventura. Arriscar, era tudo risco. Né? Quando não tinha escrita, você ia para um lugar e meio você de eu pensar não isso, sabia né, que você ia professor? encontrar, nem se você iria sobreviver. Quando você enfrenta o mar, para atravessar, por exemplo, aqui ele vai ter que enfrentar o mar para ir para o norte da África. Ele tem que atravessar ali da Península Ibérica para o norte da África. Tem um trecho de mar ali, inclusive muita gente morre ali, tentando entrar na Europa de forma clandestina, fugindo das guerras que acontecem no norte da África e no Oriente Médio. A galera tenta atravessar ali, agora eu não lembro o nome daquele mar ali, que geografia eu não sou muito bom.
História até soube, mas geografia, saber o nome do signo. Tinha que atravessar o mar ali, né? Essa travessia é perigosa, a galera tenta atravessar lá hoje, muitas vezes morre, fugindo das guerras ali no norte da África e no Oriente Médio. É muito complexo. É isso aí, então, horário aí.